Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, ontem nós paramos em um ponto muito importante em relação ao chamado de Moisés, onde Deus trazia na sua memória qual era a sua missão, para que ele não ficasse de maneira nenhuma perdido, andando em círculos. Nós precisamos saber onde estamos indo e o que estamos indo fazer, qual é a verdadeira missão para que cumpramos aquilo que o Senhor nos ordenou. E hoje nós vamos ler o que está em Êxodo capítulo 4, versículo de número 24, que diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Pastor, o que é isso? Por que disso? Presta atenção. Existia uma aliança de Deus com Abraão. Deus não esquece das suas alianças. As alianças de Deus são levadas tanto a sério que até hoje, num dia chuvoso, o reflexo do sol com as gotículas de água fazem com que o arco-íris apareça no céu. É um espetáculo para quem está assistindo e vendo. O arco-íris faz parte das histórias românticas, das histórias em quadrinhos, dos contos de fada. Mas o arco-íris, na verdade, é o símbolo de uma aliança de Deus com o homem, onde Deus disse para Noé que não destruiria mais o homem com a água do dilúvio. E como sinal, o seu arco apareceria no céu. E de lá para cá, nasceram pessoas, morreram pessoas, milênios se passaram, milhares de anos, e ainda hoje o arco-íris é projetado no céu, mostrando que Deus não esqueceu da sua aliança. Deus tinha uma aliança com Abraão. Todo primogênito, todo homem deveria ser circuncidado. E o filho de Moisés não havia sido circuncidado. Imagina só, Moisés estava indo para a maior batalha da vida dele e existia uma brecha aberta. Existia uma aliança que estava quebrada. Existia algo na família de Moisés manco. E com certeza era tudo o que o adversário precisava para que a missão fosse jogada por água abaixo. Mas o Senhor, Ele é o Deus de aliança. Ele é o Deus que não pode mentir. Ele é o Deus de todos os tempos. Ele é o Deus de toda a eternidade. Ele é o Senhor. Ele não esquece. E o Senhor se manifestou para Moisés para matá-lo, por causa da quebra da aliança. Pastor, mas é controverso isso. Deus manda ele ir para o Egito e depois Deus quer matá-lo. Querido, uma quebra de aliança traz consequências muitas vezes irreparáveis. Está escrito em Eclesiastes 5 que quando você fizer a Deus algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. E o que tem de pessoas fazendo voto com Deus e não cumprindo, não é brincadeira. Depois eles não entendem por que tanta coisa se complica para a vida deles. Depois eles não compreendem por que as coisas ficam meio que travadas. Mas é porque, na verdade, quebraram um princípio,
quebraram uma aliança que não deveria ser quebrada. Quando a mulher de Moisés percebe aquela situação, e Moisés, na verdade, não esboça nenhuma reação, pelo menos o texto não mostra nenhuma reação de Moisés. Então Zípora assume o protagonismo da história nesse momento. Sim, aquela que é citada poucas vezes na Bíblia. O nome de Moisés é falado centenas de vezes, e o nome de Zípora talvez não é citado nem 10 vezes. Primeiro, ela aparece quando ela é atacada pelos pastores e Moisés a defende e sacia a sede ali do rebanho. Depois ela é citada novamente quando Moisés decide então retornar ao Egito e fazer o que Deus chamou ele para fazer. Outro momento que ela aparece é agora nesse texto que acabamos de ler. E depois, quando Jétro traz ela de volta para casa. Ela assume o protagonismo ali, ela assume a responsabilidade, ela circuncida o seu filho e ela briga com Moisés. Era uma outra cultura, eram outros ensinamentos, era uma outra realidade. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com relacionamentos. Porque se você se relacionar com alguém que não tem a mesma visão que você tem, você corre sérios riscos de ter problemas ao longo do percurso, ao longo da trajetória. A palavra do Senhor diz que ela circuncidou seu filho. O Senhor então se retirou dali e ela mais uma vez se refere ao seu marido, homem sanguinário. Começa então uma discussão ali, ocasionada por ela. Mas por quê? Porque Moisés também ficou inerte diante daquela situação. Mas graças a Deus Moisés não parou com a sua missão. Moisés prosseguiu com a sua missão. São muitas pessoas que no momento desse, quando enfrentam as primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos, desistem. Talvez você que está me assistindo é um desses, que tem desistido do seu ministério por causa de situações que saíram do seu controle, por causa de coisas que te desagradaram, por causa de problemas familiares que surgem também. Não adianta nós pensarmos que será tudo tranquilo. Deus não te chamou para a Disneylândia. Deus não te chamou para o Beto Carreiro. Deus te chamou para uma batalha, onde você precisa ser um guerreiro, zelando pela aliança que Ele fez com você, assumindo as responsabilidades e muitas vezes sofrendo algumas consequências. Infelizmente, vemos muitos meninos nos púlpitos hoje, que qualquer coisa que acontece já é motivo para desanimarem, para virar as costas em relação ao seu chamado, para desistirem. Eu quero dizer para você que o Senhor está procurando homens e mulheres dispostos a assumir as consequências, a ir até o final. Eu quero clamar por você que está desanimado. Eu quero orar por você que está meio que perdido, sem saber o que fazer. Talvez a condição dentro da sua casa é das piores, mas existe um Deus que te conhece, que sabe de todas as coisas e sabe do que você precisa. E é a esse Deus que nós vamos recorrer nessa hora, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica.
creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa hora por cada uma dessas vidas. O Senhor sabe, meu Deus, o motivo do sofrimento desse homem e dessa mulher. O Senhor sabe, meu Deus, o motivo da angústia que essa vida tem passado. E eu peço ao Senhor, meu Deus, liberta essa vida. Liberta esse homem. Liberta essa mulher. Desperta essa pessoa para que conserte, para que volte a praticar aquilo que o Senhor chamou para fazer. Toda arma forjada no inferno contra essa vida que leva essa pessoa a quebrar alianças com o Senhor, nós repreendemos agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Conto com você para completarmos 1000 inscritos. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.